Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 22. Abra sua Bíblia nesse texto para nossa edificação, para que o Senhor fale ao nosso coração, nos fortaleça, nos anime cada vez mais a ser um servo fiel, um servo disposto, trabalhador para a glória e alegria nossa também. Então, acompanhe na sua Bíblia esse texto da palavra do nosso Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ter ao encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo em pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Meus irmãos, quando nós refletimos um pouco sobre os acontecimentos do Senhor Jesus e lembramos dos acontecimentos, por exemplo, no Evangelho de Marcos mesmo, um pouco antes, no capítulo 1, vemos que o nosso Senhor Jesus tem um espírito, e teve e tem um espírito plenamente servil. Ele é um rei que serve. De tal maneira que nos faz recordar quando o Senhor Jesus, estando na sinagoga, ensinando, pregando ali, diz que saindo dali, ele com os discípulos foram diretamente para a casa de Simão e André. E lá na casa eles tinham a sogra de Pedro acamada, estava de cama, muito ruim, sem força alguma, por isso estava de cama, não conseguia fazer nada.
e com grande febre, um nível elevado de febre, e falaram para Jesus. E Jesus então vai até ela, segura na mão e repreende a doença de tal maneira que ela passa a ser curada. E não apenas passa a ser curada, restaurada, ela passa a servi-lo. Porque o Filho do Homem não veio para servir, e sim ele não veio para ser servido, mas para servir. E as pessoas, os discípulos vão aprendendo essa realidade. E quando pensamos que ele sai da sinagoga e ele vai para uma casa, comumente nós imaginamos muito semelhantemente como as pessoas. Mas mais do que isso, nós pensamos como pecadores que somos. Nós pensamos, por exemplo, que casa é um lugar de descanso. Não é verdade? É um lugar de descanso. É um lugar quando nós saímos para trabalhar, saímos para fazer as nossas atividades. Nós cremos que Deus, na sua graça, nos vai fazer o quê? Retornar e ali descansar. É lugar, tem um quarto, tem um dos dormitórios. É lugar de dormir, descansar, tomar um banho, relaxar, tomar uma refeição, refazer as forças. É verdade tudo isso, mas uma casa também é um lugar para o quê? Servir. Onde todos devem servir, não uma ou outra pessoa, todos devem servir. De maneira que quando Jesus foi numa casa, ele foi à casa de Pedro, de André, e encontrando uma mulher, e falaram que aquela mulher era a sogra, e ela estava doente, ele se prontifica e vai trabalhar em casa, vai servir. E não é diferente, meus irmãos, o que vemos aqui no capítulo 2, e particularmente no Evangelho segundo escreveu Marcos. Todos os livros, praticamente todos eles, de Gênesis a Apocalipse, são homens inspirados, e praticamente todos eles no Novo Testamento eram apóstolos. Dentre as exceções temos quem? Lucas, como também Marcos. Eles não eram apóstolos, mas acompanharam os apóstolos, de maneira que ele escreve. Sabemos, já vimos domingo passado, que Marcos escreveu para que povo? O povo romano, um povo de luta, um povo do Império Romano, lutador e acostumado com vitórias. E ele escreve para esse povo, e de tal maneira que a sua linguagem, a sua maneira de falar é grandemente enfatizada. Você vai pegar o livro de Marcos, vai pegar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e vai comparar. E você vai ver, pega os mesmos relatos, você vai ver a palavra logo, a palavra imediatamente, no mesmo instante, é muito corrente no Evangelho de Marcos, porque ele é de agitação, é um homem de ação, e falando para um povo que está acostumado com ação, com prática, e é exatamente por isso que ele escreve dessa maneira. Ele escreveu o evangelho mais curto, objetivo, pronto, presto, rápido, e é isso que ele escreve aqui. Mas pronto, rápido, ação em quê? Em um rei vencedor, mas um rei que serve. Jesus Cristo é esse rei que serve, com esse caráter, serviu. E quando vai chegar, quando tivermos oportunidades, na graça de Deus, chegarmos na metade do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que ele vai mudar e vai mostrar que Jesus não é apenas um servo que serve, ele é um servo sofredor, que veio para sofrer, veio para morrer, não pelos seus, mas os pecados de todo que nele crê. E de tal maneira que ele é um servo que serve, ele serve em todo lugar, inclusive numa casa, e na sua própria casa, quando dizemos que, não que ele tinha uma casa sua, mas era a casa onde ele estava fixado, onde receberam o Senhor Jesus ali, porque ele mesmo declarou, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Marta, Maria acolheram em certa ocasião lá em Betânia, acolheram ele, e assim também ele foi acolhido na cidade de Cafarnaum. Ele se estabeleceu lá e ali ele voltou. Diz que ele tinha saído e ele depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e veio logo a notícia que ele estava de volta ali. Ele estava na sua casa, e o verso 1 diz, e logo correu, ou seja, a notícia correu que ele, Jesus, estava em casa. Como falamos, em casa é um lugar, e ali também é um lugar de servir. E Jesus revela que aonde ele está, na casa onde ele serve. Ele está disposto a servir. Quantas vezes eu e você, depois talvez de um dia longo, cansado, esperamos chegar para tomar banho,
para descansar os pés, sentar, tomar um banho, relaxar, tomar uma refeição, refazer as forças, ver algo, conversar. Mas o Senhor Jesus estava disposto a trabalhar, mesmo quando as coisas, ele tinha chegado ali, mas ali também era um lugar. E ele vai mostrar, ele em hipótese alguma revela um espírito contrariado, porque essa multidão procurava, a multidão muitas vezes vinha e de uma motivação muito espúria, muito impura, fazendo dele um office boy, imaginando que ele é o grande curador, ele é um milagreiro, ele faz isso, ele faz aquilo, então eu vou lá para ele fazer, e ele vai fazer como um trabalhador que não tem descanso. Muitas vezes isso acontecia e acontece também nos nossos dias. Vão a Jesus para que ele faça tudo como se fosse um empregado. Não, mas ele é Senhor, ele serve, mas ele é Senhor. Mas ele é um Senhor de um espírito disposto a ajudar, que estando em sua casa ele não reclama de terem tocado a campainha, batido a porta, batido palma. E vindo uma multidão para a sua casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem junto à porta eles achavam lugar para entrar, não estava lotado, muitos ali, e tinha até mais outras pessoas mesmo estando cheia, querendo se achegar ali, e ele ali não teve o sossego, mas ele teve trabalho. E ele então, diz o texto, verso 2, e ele anunciava a palavra. Ele considerava que aquelas pessoas que vieram até ele teve compaixão dessas pessoas, porque elas estavam buscando coisas simplesmente materiais e não a ele. Mas ele recebeu, sabendo que elas são falhas, mas que elas precisavam de um cuidado, e ele cuidava. E de tal maneira que ele aproveitou aquilo como oportunidade de ensinar, servir, pregando a palavra de Deus. Mas não apenas isso, porque havia 4 grandes amigos de outro, e este era coxo, ele não podia andar. De tal maneira que esses amigos, juntamente com o coxo, acreditaram com fé que aquele era mais do que um curandeiro, é o Salvador. E eles foram, levaram ele, seguraram 4, cada um de um lado, levando este homem, talvez no lençol, em alguma coisa, alguma maca, alguma coisa, foram e levaram. Chegaram lá, não dava para entrar, muita gente, não tem como, não tem, mas nós temos que encontrar como. E eles trabalham também. E eles não desistem. Eles tinham fé, uma fé operosa. A fé sem obra ela é morta, mas com as obras mostra a força, a determinação da fé. Você sabe que quando nós não fazemos exercícios e vivemos uma vida sedentária, dentre tantas coisas, há uma tendência nossa para engordar, correto? Porque nós não queimamos as calorias que nós ingerimos. Nós gostamos tanto de comer. Aí comemos, mas só mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e vai isso, e vai aquilo, e a gente não exercita. E aí o que acontece? Aí vai exercitando a barriga. Ela vai ficando mais avolumada, a gente vai ficando mais cheio e mais cheio. É bem possível que isso tinha acontecido com este coxo, porque ele não andava, era coxo. E certamente comer sem exercitar, o que pode fazer? Há uma possibilidade dele ser bem fofinho. Mas isso não impediu que ele subisse em cima, fosse em cima, no telhado, e ali chamado eirado, né? Era como se fosse algo como a parte de cima, mas também como uma espécie de um terraço. Eles foram ali e encontraram mais ou menos, imaginaram, aqui mais ou menos está o Senhor Jesus. Vamos abrir, vamos fazer um buraco. E fizeram um buraco e desceram ele. E desceram, e o Senhor Jesus viu a fé, e Ele serva, meus irmãos, Ele revela a sua graça maravilhosa, porque Ele é um favor, graça é um favor imerecido. Ele veio para perdoar pecadores, Ele não veio para ser curandeiro de ninguém, Ele veio mostrar o poder que Ele tem de perdoar, mostrando maravilhas para que as pessoas creiam, não no milagre das coisas materiais, mas no milagre da sua própria conversão, porque há uma dureza no coração de enxergar Jesus como o próprio Deus. E então Jesus recebe este homem
ele desce e ele recebe vendo a fé. A fé é a maneira correta de se achegar a Cristo, não se achegar como Jesus é um office boy, é um servo, não, ele é um mestre e ele deve receber o melhor. Temos que ofertar o melhor, e ofertar e apresentar adiante do Senhor com o melhor é o quê? Pela fé, confiante que ele é o poderoso de Deus, o Filho de Deus, com toda a autoridade. E Jesus, com toda a autoridade, então diz ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. O que um cego gostaria de receber de Jesus? Enxergar. O que um paralítico gostaria de receber? A cura das suas pernas. Mas o Senhor Jesus deu muito mais. Fez com que ele fosse perdoado dos seus pecados. Por quê? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não creia na mentira de que alguém fazendo coisas boas só falta aceitar o Senhor Jesus. Não só falta não. Não só falta não, porque o que precisa em primeiro lugar é converter aquele coração tem que crer em Cristo. A coisa principal, o prato principal, a coisa essencial é entregar o seu coração a Cristo, porque a pessoa pode ter todas as coisas, e ela vai ter uma coisa que ela não quer, mas ela vai ter: a condenação. Não falta só a conversão, falta tudo, porque Deus não é o resto, Ele é o principal. E de tal maneira que ele dá o principal, o perdão dos pecados. E as pessoas são duras de coração, não têm fé que ele não é apenas um homem, é 100% homem. E como vimos e lembramos no credo apostólico, cremos em Jesus, no seu poder, na sua volta, na ressurreição. Na ressurreição que vai haver dos justos e injustos, Ele é poderoso, de tal maneira que Ele mostra que Ele é Deus, que o texto todo vai revelar que eles estavam falando isso consigo, no seu coração. Eles não falaram audivelmente, mas não precisa, porque Jesus é Deus, Ele sabe o que está na mente. Ele sabe o que está na mente. De tal maneira que ele diz: por que vocês estão pensando isso, estão fazendo isso dentro do seu coração? Vocês não falaram, mas está dentro do coração. Mas por que vocês estão arrazoando, falando que só Deus que perdoa? Eu sou o próprio Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou Deus. Eu sou não apenas o homem que se fez carne, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus. E de tal maneira que ele diz: olha, parece ser fácil falar, né? Falar assim, ó, está perdoado. Parece que são palavras ao ar. Ele falou: agora dizer, levanta, toma o teu leito, e a pessoa levantar, aí parece uma coisa grande. Então vocês vão ver que eu, Jesus, tenho poder para perdoar. Levanta, toma o teu leito, anda, levanta e vai para a tua casa. E o homem imediatamente diz, no mesmo instante, estilo do Evangelho de Marcos, rápido. E você sabe que alguém que tem uma atrofia e muito tempo fica naquela situação, uma das primeiras coisas médicas que faz isso no mundo todo: fisioterapia. Ele não fez fisioterapia. No mesmo instante, ele se põe de pé, anda, pega a maca onde ele foi e vai para a sua casa. E todos glorificavam, porque houve ali não apenas um milagre, houve o Senhor Deus. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, no meio do povo. Ele veio mostrar que o reino está próximo, Ele já chegou, Ele já inaugurou, e Ele é o próprio Deus. Ele veio para trazer perdão, Ele não veio para resolver o seu e o meu problema, não. Porque o meu e o seu problema, o maior problema, sabe qual é? É que todos vão para a condenação eterna sem Cristo Jesus, mas todos vão herdar a vida eterna, os que creem em Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Não creia na mentira que só falta para o meu parente, só falta para o meu vizinho, só falta crer, porque ele faz coisas boas. Ele vai fazer, sabe o que é com essas coisas boas? Nada, porque essas coisas boas não compram o céu. Não é dessa maneira. O céu não é comprado por mim nem por você, por todas as coisas boas. Sabe por que as pessoas fazem coisas boas? Porque Deus é bom e abre o coração para fazer coisas boas e Ele ser glorificado através de ímpios até. Mas ninguém faz coisa boa, ninguém é honesto
porque fazendo isso vai herdar. Então só falta crer. Não, só falta crer. É a primeira coisa, é crer. E Jesus mostra que ele começou ali servindo pela graça, dando a ele e dizendo: estão perdoados os teus pecados. Deu para ele o que não merece. Isso, meus irmãos, nos ajuda muito a entender, todos nós, crianças, como nós precisamos ser como nosso Senhor Jesus e aprender com Ele a servir. Como nós precisamos fazer o bem e servir as pessoas aonde nós estamos. Em casa, por exemplo, com o irmão, com a irmã, ajudando. Pode ser com a lição de casa. Pode ser que a mãe dê algumas atividades para fazer e às vezes um fez e fez mais rápido. Fez primeiro. Terminou logo. Mas a gente pode perguntar: o que vou... eu tenho que fazer isso e mais aquilo. Eu vou te ajudar. Não é bom? Mas não merece, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Mas é isso que é viver pela graça. E manifestar graça. É servir não porque a pessoa merece. É servir porque nós estamos servindo a Cristo. É a Cristo que estais servindo. Crianças, isso é um ensino que o Senhor Jesus nos dá, de servir com graça e perdoar as pessoas e fazer as coisas boas. É fazendo as coisas boas que a gente mostra que o Senhor Deus habita no nosso coração. Até a criança se dá a conhecer pelo que ela faz, o proverbialista diz. Se ela faz as coisas para servir ou ela simplesmente quer ser servida. Quando a gente quer ser servida, a gente faz por causa que as pessoas fizeram para nós. Mas quando a gente serve, a gente é um servo, e servo faz porque ele está ali para servir. É a sua função. E servir ali, o Senhor Jesus serviu na sua casa. Podemos imaginar que casa é um lugar de descanso, mas também de trabalho. Aonde Jesus estava, aonde ele estava? Estava ali na sua casa, ali residindo, ele mudou e esteve ali na cidade de Cafarnaum, e ali na sua casa vieram pessoas, ele serviu ali onde ele estava. Desceu o homem e ele serviu. Mas ele também não serve, ele é um espírito servil, ele não serve em um local específico, em todos os lugares. O verso 13 a 14 diz que ele dá continuidade no seu ministério. Ele já estava mais ou menos no segundo ano do seu ministério. O Evangelho de Marcos compreende mais essa segundo, pensando em 3 anos do ministério de Cristo, o segundo e uma parte do terceiro e mais final do terceiro ano do ministério do Senhor Jesus. E ele então, Jesus empreende aqui chamando outros apóstolos. Já tinha chamado 4, 1/3. Agora ele chama Mateus, também chamado de Levi. Era Mateus, filho de Levi, melhor dizendo, filho de Alfeu. Levi era um outro nome que ele tinha. E ele serve ali. Ele serve como instrumento para chamar as pessoas. E diz o texto que Levi, a sua atividade era ser um publicano. Ele era coletor de impostos, coletava impostos e passava para o Império Romano. O Império Romano, então, o contratou para que ele, um judeu, cobrasse impostos. E os judeus abominavam isso. Não é porque os judeus amam dinheiro a grande questão é que eles viam os publicanos, os coletores de impostos, e particularmente esses judeus que cobravam dos judeus também, não? Como traidores, porque era o império dominando ali na terra deles. Eles viam isso como traidores. Esses mereciam a condenação, o lago de fogo. Era isso que eles pensavam. Mas Jesus vai chamar exatamente estes que eram rejeitados. E o Senhor Jesus chama, e certamente ele entende que aquele chamado é um privilégio. Servir o Senhor Jesus. Vem e segue-me. Ele deixa. Isso significava, dentre tantas coisas, que ele tinha uma posição de destaque na sociedade, ainda que não bem vista. Era uma posição que rendia uma boa quantia por mês. Vamos pensar assim. Uma boa quantia por mês. Não vamos falar em valores, mensurar, mas pode ter certeza numa boa quantia que ele recebia disso.
Mas ele não fez conta disso, porque ele escolheu o principal. Ele considerou que todas as coisas do mundo têm a sua importância, mas nada se compara com seguir a Cristo, crer em Cristo, que Ele é o Salvador, e Ele estava chamando para integrar a equipe de apóstolos, e Ele deixa aquilo, porque Jesus é maior. Ele entendeu que aquilo é principal. É aquilo que é principal. E onde Jesus estava anteriormente? Em casa, ele serve ali. Aonde ele passava, ele também servia, preparando, chamando, comissionando pessoas para dar continuidade. 3 anos apenas de ministério. Ele precisava de objetividade, preparar homens para dar continuidade nesse trabalho. E é por isso que ele diz no Evangelho de João: e obras maiores do que estas farão, porque eles teriam muito mais tempo. E a obra que começou ali na Galileia, nas cidades circunvizinhas da Galileia, no Judeia, Jerusalém, se espalharia grandemente. Obras maiores fará, e fariam com que pessoas de todas as raças, povos, línguas, nações viessem a ele, e alcançaria. Obras maiores fariam, e é exatamente isso, preparando, chamando pessoas, servindo o Senhor Deus, que havia comissionado ele, o Senhor Jesus, e agora ele chama apóstolos, servindo, preparando pessoas aonde ele passava, mas também aonde ele ia, aonde ele estava em casa, aonde ele passava, mas também aonde ele ia na casa do próximo. O que nós vemos aqui é que Levi, ou Mateus, ele era um homem abastado, e ele faz um banquete na sua casa. Ele convida ali na sua casa pessoas, e Jesus estava ali, e ele chama os seus amigos de profissão, publicanos, né? Publicanos, vários dele. Ele tinha condições de dar um banquete e estar esse número tão grande de pessoas, de convidados. Ele tinha essa condição, ele tinha uma casa espaçosa, ele tinha condições de dar todo aquele mantimento ali, e o Senhor Jesus foi com aquelas pessoas que eram marginalizadas, que imaginavam que era a ralé da sociedade, o povo mais, que eles queriam ver mais distante, longe do convívio humano. Pelo menos era assim, os fariseus, os escribas dos fariseus, e assim por diante. E de tal maneira que estes perguntam para Jesus, para os discípulos, para que os discípulos perguntassem a Jesus: por que o seu mestre come com essa gentalha? Esse povo esquisito que não tem os nossos costumes. Por quê? Não é uma coisa boa. Esse povo que deixa eles seguir o rumo deles, que sigam a perdição, não queriam servir com graça, né? Mas Jesus, ouvindo, fala: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu estou no meio dos doentes porque eles precisam. O povo orgulhoso diz: eu não voto em ninguém. Sabe por que eu não voto em ninguém? Porque não presta. Você presta, Se candidata então. Eu sou crente, aquele lá não é crente. Não é crente, então você é melhor do que ele? Da onde que Deus te tirou? Do mesmo lugar. Você acha que... mas agora você acha que você não peca? Muito da situação do nosso país encontra na miséria que está, porque nós, povo crente, achamos que somos melhores do que eles, e não oramos, e fazemos como estes. Como? Que vão condenado, não busca a conversão deles, não ora por eles, não evangeliza. Nossa, parece lepra, né? É contagioso, eu posso pegar essas coisas. O que contamina não é o que vem mas é o que sai de dentro. Jesus falou isso para eles. O evangelista Marcos, ele apresenta de maneira bem sucinta nos evangelhos de Mateus, como de Lucas também. Ele dá alguns outros detalhes, ampliam essa questão. Eles acompanharam, Mateus particularmente, aqui Levi, ele sabia, e ele diz, acrescenta alguns detalhes que nos ajudam a compreender melhor. Ele diz: olha, misericórdia quero, e não holocaustos. Por quê? Achava que orando a Deus eu estou bem com Deus, mas estar bem com Deus significa também amar o próximo, e aquilo não era amor ao próximo.
Não é marxismo cultural pregar para os pobres, mas fazer dos pobres escravos para chegar ao poder e ser comunista. Isso sim é marxismo cultural. Pregar para os pobres é pregar para todas as pessoas, inclusive os pobres. É preciso compreender que nós temos que pregar para todas as pessoas, pobres, ricos, cultos, iletrados, todos eles. Porque todos eles imaginam que eu não matei ninguém, eu não fiz isso, então eu estou garantido. A coisa principal não está, entregou seu coração. O meio, a história toda redentiva é Jesus é o Redentor. Ninguém se achega ao Pai senão por mim. Então precisa de Jesus, não é das suas obras. As obras não salvam. As obras verdadeiramente que estão em Cristo testificam que estão em Cristo. Não que alcançar a salvação pelas obras, mas já foi alcançado pela obra realizada em Cristo. E aí então o texto vai mostrando que aonde ele estava, e aqui naquele lugar mesmo onde ele estava, surgiram outros que ampliam a conversa, não apenas com dúvidas, tinha pessoas que tinham dúvidas, e Jesus tirava essas dúvidas, mas muitos também tinham rejeição, oposição. E fala de novo dessa classe, dos escribas, dos fariseus, e dentre eles estavam ali, e os discípulos de João e esses fariseus dos escribas, então perguntaram: olha, o Senhor, a gente jejua e os discípulos de João jejuam. Sim, jejuam, tá bom, estão jejuando, sempre com jejum, tá ótimo. Mas nós não vemos os seus discípulos Jesus jejuar e muito menos os discípulos jejuarem. Não tem uma coisa aí estranha, errada. Não é piedade, eu não vejo piedade, eu não vejo esse espírito. E Jesus então explica, ele serve, ele orienta, ele explica, ele está ali para servir, tirar as pessoas da ignorância, tirar do pecado, da dureza do pecado. Ele está servindo, está abrindo os olhos, está clareando. Ele é a luz do mundo, ele vai trazer claridade e esclarecer, né? Esclarecer. Ele cita assim, quando tem um noivo, os convidados do noivo, quando está vindo o noivo, está ali, né, nas bodas, no casamento, os convidados, eles ficam tristes ou ficam alegres? Alegre, é uma festa de alegria, de casamento, de união, de regozijo. Pois bem, então eles estão alegres por causa disso. Então, enquanto tiver o noivo ali, é motivo de alegria, motivo de festejo, e não de dor, abatimento, de súplicas, porque está vendo situações difíceis. É o contrário, é de alegria, porque Deus deu uma oportunidade boa, de festejo. Pois bem, é por isso que nós não estamos jejuando, porque o noivo está no meio dele, momento de alegria, momento de felicidade, é por isso. Agora, quando o noivo for tirado, aí sim, jejum, porque dias virão, vai haver muitas coisas difíceis, e clame a Deus, jejue e ore, porque o noivo não está presente. O noivo vai voltar, mas o noivo ainda não está presente. E ele cita duas questões, né? De remendo e de vinho. Uma roupa já velha, você põe um remendo novo, vai costurar na velha, a velha já está ruim, faz rotura, fica roto, raso, furado, rasgado, e rasga e não vai dar. Já viram um bolso ambulante? Não dá, né? Você vai pôr um bolso aqui, costura na roupa bem velha, desgastada, aí vai desgastar, acaba de desgastar, só fica o bolso que está ali. E ele vai falar, olha, também não adianta pôr um vinho, um odre já desgastado, já velho, desgastado. Você põe um vinho novo, que ele vai estar fermentando mais agora, porque é novo ainda, vai fermentar muito, o odre já está antigo, vai estragar o odre, vai vazar, vai perder também o vinho. Vinho novo em odres novos. Roupa nova, remendo novo. Ou seja, uma nova realidade. Presente, uma nova mentalidade, um novo entendimento, É o nosso Senhor Jesus, o Rei serviu, o Rei que veio para servir. Servir aonde? Onde ele estava, na casa dele, onde ele estava, aonde ele passava e aonde ele
ia, ele servia. Perdoando, servia comissionando, chamando pessoas para dar continuidade no ministério, servia pela orientação, esclarecimento, tirando pessoas, tirando a da cegueira e mostrando a maneira certa de fazer. As coisas que contaminam não são as que vêm de fora, são as que vêm de dentro do coração da gente, esse desejo, esse orgulho, essa dureza de coração, imaginando que ele era apenas um homem e não o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, o Emanuel, e ele vem orientar, vem servir. E isso, meus irmãos, fala muito para nós, ensina-nos muito através do ministério de Cristo, ensina-nos a servir. Por exemplo, essa ideia do jejum e da alegria que eles estavam alegres porque era um momento de alegria, de receber o Senhor Jesus, estar com o Senhor Jesus. O próprio dono do universo estava ali. Era um momento de festa, de felicidade, de alegria. Eu e você precisamos servir com alegria. Há uma necessidade de servir com alegria. Jesus deve ser a nossa própria alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, mesmo as circunstâncias estando difíceis, nós podemos estar satisfeitos, alegres de pertencer à família da fé. Estar alegres, meus irmãos, não pelas circunstâncias, porque não devemos, não olhe circunstâncias. Você vê, você está vendo as circunstâncias, mas você não está fixado nela. Por que do medo? Por que do pavor? E se vir um presidente terrível e começar a perseguir? Que venha! Qual o problema? Maior é o que está conosco do que está no mundo. Se Deus é por nós, tudo posso, não há problema. Ainda que os montes se lancem no meio do mar, diz o salmista, não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor está sempre aqui, Ele está sempre aqui conosco. Ele cuida da gente, Ele vela pela gente. O medo, muitas vezes, é quando a gente, em vez de ver o Senhor Deus dirigindo, é a gente que quer dirigir. E a gente vê as coisas tão grandes vindo com tanta força, fala, eu não tenho tanta força para lidar com essa situação. E aí causa o quê? Medo, pavor, terror, angústia. Mas alegria, meus irmãos, é quando a gente está servindo um Deus que cuida, um Deus que perdoa. Se acontecer alguma coisa, todo mundo vai ter que partir. Você não sabe como que vai, né? Mas todo mundo vai partir. Talvez você já viu pessoas partirem com lutas e dificuldades. Outros nem tanto. A irmã Maria, mãe da Mária, faleceu 91 anos. Será que vamos chegar até esse? Meu Samuel fez 18 anos. Eu limpei a velhinha, guardei e falei, eu vou deixar aqui, para quando eu fizer 81. Será, Senhor, que você vai... Tem um tempo aí, mais uns 30 anos aí. Eu não sei, guarda aí, quem sabe, essa velhinha inverte assim, fica 81. Não sei, não sabemos se vamos viver muito ou pouco, se vai ter coisa muito, mas todo mundo vai, isso não é um problema. A grande questão é que o Senhor está conosco, é a nossa alegria, e nós servir ao Senhor com a alegria, não é com medo. Ladrão, infelizmente, sempre vai ter. Dificuldade sempre, no mundo tereis aflições. Na verdade não é ter, a palavra ali é passar, porque é passageiro. Então isso passa, mas as palavras do nosso Senhor Jesus, as promessas dele não passam, vão se cumprir. É por isso que nós servimos com alegria, mesmo com dificuldade. Podemos servir com alegria, mesmo com oposição. Jesus serve com alegria e nós também podemos servir com alegria. Nós podemos ter alegria de servir com graça. E lembrando sempre que graça, dentre tantos sentidos e um conceito básico, é favor imerecido, é dar o perdão. E perdão não é porque merece, é porque a gente se alegra, tem alegria em dar gratuitamente. Gratuitamente. Por que a gente pode perdoar? Porque já fomos perdoados. É um tema tão bonito, é um tema tão enriquecedor. Por que perdoar? Porque perdão é coisa boa demais.
Sabe aquele prato que você gosta, aquele doce que você gosta? E você come e fala, olha, come aqui também. Então, pega esse pedaço, come, é muito gostoso. Toma aqui, é mais do que isso. Muito mais do que um prato. É algo que a gente recebeu e é bom demais. E nós queremos aquilo que queremos para nós, devemos desejar para os outros. O perdão, dar a graça, conferir a graça. Eu orar por Haddad de forma alguma. Ele é comunista. E mais um motivo para orar para que ele deixe. Para que Deus tire um coração de pedra e dê um coração de carne. Ore por ele. A Bíblia diz que é para orar para os inimigos. Mas viva a graça que Deus te deu, viva, fale dela, seja gracioso, perdoe as pessoas e manifeste graça, porque todo dia nós recebemos graça do Senhor Deus, porque nós merecemos o prato que comemos, mas Ele nos dá gratuitamente, Ele cuida, Ele é bom para com justos e injustos, gratos e ingratos, e Ele é gracioso. Que esse serviço, meus irmãos, seja cada vez mais, que venhamos a servir a nossa nação, buscando ser gracioso, perdoando e buscando pessoas para também serem encontradas no perdão de Cristo Jesus, para que elas também, como Mateus ou Levi aqui, também se junte ao exército do Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito, então quando nós falamos de Cristo e falamos da graça e vivemos a graça, as pessoas vão falar, mas isso é possível? É gratuito, nada que você faz vai alcançar, Ele já fez, é o que Ele fez que faz a diferença, não é o que você faz. E vai ter muitos adoradores, porque bendito é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando a gente prega fora da nossa nação e dentro, para que essa nação também seja feliz com Cristo Jesus, é uma coisa maravilhosa, vai se formando uma nação, vai aumentando, e Jesus morreu não por poucos, mas por multidão, de toda raça, todo povo, toda nação. Que o nosso país, meus irmãos, seja por nós abençoado. Que o nosso país, venhamos buscar o bem da nossa nação, o bem dos nossos governantes. Se eles não querem o nosso bem, isso é o que o coração deles está falando, mas o nosso coração já é transformado, já recebeu a graça. Vamos levar essa graça, para que a nossa nação seja transformada, pare de pagar o mal com o mal, mas pague o bem, mesmo recebendo o mal, e assim eles não vão ter nada que dizer contra o povo de Deus, fazendo tantas coisas boas. O que eles podem dizer? Só mentiras, porque o povo está procurando ser uma bênção. Se tu uma bênção, foi o que o Senhor Deus falou para Abraão, e nós somos filhos de Abraão.